volta aqui com mais esse vídeo no Velho da Torre. E aquele lance, eu estou tentando trazer sempre vídeos no Velho da Torre todas as terças-feiras às 17h30. Como as pessoas que me seguem sabem, eu gosto de falar sobre adaptações, mas no geral eu falo sobre os super-heróis ou ficção científica. Mas e se eu decidisse, eu dissesse a vocês que adaptações vão além dos quadrinhos de super-herói ou de ficção científica? Assim, você nunca me verão falar sobre algumas adaptações, pois eu não vejo necessidade de motivá-los a ver determinadas coisas que foram adaptadas. Mas, bem, vamos voltando. Sei que existem algumas adaptações que já considero muito boas, como Sin City, que já falei por aqui, e o Perfura-Neve, que já teve até uma adaptação em formato de seriado, que ainda pode ser assistida na Netflix. Mas existem outras que poucos conhecem, ou se conhecem, não têm a mínima ideia que veio dos quadrinhos. Temos aquelas que poucos têm a ver com as histórias em quadrinhos em si, como no caso de Red, Aposentados e Perigosos. A história em quadrinhos em si, criada por Warren Ellis e Cully Hamner, mostra um agente, o ex-agente da CIA, Paul Moses, sendo caçado pela agência que tem como diretor Michael Beasley, que acha essencial a morte de Moses, pois ele é um perigo para os Estados Unidos e a agência. Então, após a primeira tentativa de assassinato, Moses passa a caçar o caçador, invade a CIA, matando Beasley, não é Beasley, e se tornando a maior ameaça que já existiu. O fim fica uma incógnita, pois assim que Moses sai da agência, se vê cercado com várias armas apontadas para ele. A conclusão fica para o leitor achar o que ele quiser. Já o filme começa semelhante, mas vai por um caminho bem diferente, trazendo outros personagens e uma conspiração que envolve o vice-presidente dos Estados Unidos. Além do que, Moses tem um romance com uma funcionária do governo, que é seu contato sobre o cheque de aposentadoria dele. A história dos irmãos Weber, Joe e Eric, deu tão certo que teve uma continuação, que é algo inesperado e inusitado, mas é muito Hollywood, que ama lucrar com sequências. Bem, Red e Sin City são exemplos de filmes baseados em quadrinhos que não seguem a linha de super-heróis. Ah, velho, por que não fala também de Procurado e Kingsman? Bem, Procurado, baseado na minissérie de quadrinhos de Mark Millar e J.J. Jones, não tem nada a ver com os quadrinhos. Enquanto nos quadrinhos vemos uma herança super-heróica, nos filmes temos uma herança de assassino profissional que, para mim, não tem sentido algum. Já Kingsman, que, quem sabe, sei lá, eu faço um vídeo sobre ele, mas, como vocês viram na thumb, eu quero ir mais além, pois existem quadrinhos que simplesmente diferentes de todos que eu falei, começando com Azul é a cor mais quente. Existem muitas outras adaptações, como Marcas da Violência, baseado na minissérie de quadrinhos de Matt Wagner e Vince Locke, que teve roteiro de Josh Olson e direção de David Cronenberg. Alvo Duplo, baseado na graphic novel francesa de Matt e Colin Wilson, com roteiro de Alessandro Camon e dirigida por Walter Hill, com Sylvester Stallone e o nosso querido Jason Aquaman Momoa. Os Perdedores, baseado na minissérie escrita por Andy Deagle e desenhada por York, que teve roteiro de Peter Berg e James Vanderbilt, com Zoe Saldanha, Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan e Chris Evans,
e também, mais recentemente, The Old Guard, que se baseia numa série de quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandes, que teve roteiro do próprio Rucka e direção de Gina Prince Bythewood com Charlize Theron, sem contar os vários mangás adaptados também. Então, das adaptações que eu escolhi, vamos começar com o que eu já falei, Azul é a cor mais quente, de Jules Marot. Assim, ela não é a mais recente, pois tem Tungstênio, de Marcelo Quintanilha, que é de 2014, mas a escritora e desenhista francesa Jules Marot lançou a história em 2010, quando terminou sendo adaptada para os cinemas em 2013 pelas mãos do tunísio Abdelatif Kechiche. Acho que é assim que se fala. Nas histórias e quadrinhos, conhecemos Emma e através de uma leitura de diário feita por ela, conhecemos a história de Clementine, uma jovem estudante do ensino médio que descobre sua sexualidade com Emma. O começo da relação de ambas, os conflitos, a traição, até o fim trágico. As diferenças entre a história em quadrinhos e o filme de Kechiche, lançado 3 anos após, são mínimas, se assim podemos dizer. Kechiche não se preocupa muito com o diário, mas sim em contar a história da personagem que ele preferiu chamar de Adele, em suas descobertas e alguns conflitos. Mas Kechiche faz mesmo é dar vida ao que Jules Marot escreveu, contando com atrizes maravilhosas para interpretar Adele e Emma. Lógico, nenhum filme chega à perfeição da obra original, pois Kechiche deixa de lado, também os conflitos que Adele e Emma têm, deixando o impacto mais para o final, para o mais sério, que tem relação com a traição. Ele ignora as preocupações de Adele quanto à sua aceitação, a aceitação de sua sexualidade. Não há um enfrentamento com Sabine, o conflito com os pais dela e o fim trágico. Mas vale lembrar que a personagem de Kechiche se chama Adele e não Clementine. Nem por isso tudo, a adaptação perde sua beleza, que tem total comprometimento das atrizes, principalmente. Bem, eu poderia falar agora sobre Tungstênio, mas vou guardar mais para o final. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar sobre outra adaptação que poucos sabem que veio dos quadrinhos e traz um elenco de estrelas, começando com Tom Hanks, passando por Paul Newman, Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci, Kieran Hines e Tyler Hoechlin no começo de sua carreira, exatamente, o nosso querido Superman, e se chama Estrada para a Perdição. A série em quadrinhos foi lançada pela Paradox Press, que também lançou o já mencionado Marcas da Violência, e é um dos antigos selos alternativos da DC Comics. Foi escrita por Max Allan Collins e desenhada por Richard Pierce Rayner. Aqui no Brasil, a história chegou publicada em 3 edições pela Via Lettera e nos mostra Michael O'Sullivan Jr. contando a história de seu pai, o irlandês Michael o Anjo O'Sullivan, após ter sua esposa e o filho caçula assassinados pelo filho de um grande mafioso. O interessante é a busca de ligar a história ficcional com fatos e personagens reais, fazendo uma metalinguagem. De acordo com as referências na internet, Max Allan Collins se baseou no mangá O Lobo Solitário de Kazuo Koike para escrever sua história. A saga de O'Sullivan é banhada de sangue e mortes até o derradeiro fim. Collins ainda escreveu outras histórias, dando continuidade à história de O'Sullivan Jr., agora com o sobrenome Satarian. Na Segunda Guerra Mundial,
e de seu filho na Guerra do Vietnã. Já o filme que temos, que tem roteiro de David Self e direção de Sam Mendes, se baseia somente na primeira minissérie Estrada para a Perdição. Só que Self tenta ampliar o contexto da história, fazendo quase uma relação de pai e filho com Michael e seu chefe, o mafioso John Rooney, tornando a traição ainda maior. Self também busca estender o termo perdição para Michael Jr., que rouba, fuma cachimbo, joga dados, briga na escola e é rebelde, sendo que tem uma formação cristã católica. Até parece que isso impede alguém. Além do que, temos a introdução de um caçador atrás de O'Sullivan, Harlan Maguire, personagem que não tem tanto destaque nos quadrinhos. Vale lembrar que o título também tem um sentido ambíguo, pois o nome da cidade que O'Sullivan e seu filho se dirigem se chama Perdição. Agora sim, entramos em Tungstênio de Marcelo Quintanilha. Velho, mas tem o Doutrinador. Então, essa é uma das coisas que não desejo motivá-los a ler ou assistir, pois o criador do personagem é uma pessoa de caráter duvidoso. Bem, Tungstênio, a revista, conta sobre um dia comum que se torna um verdadeiro caos na vida de 4 personagens quando uma pesca com explosivos acontece nos arredores da Praia do Forte, na Bahia. Um é Richard, um policial que, durante sua folga, é chamado para dar flagrante nos pescadores. Outro é o Caju, traficante que está conversando com o terceiro, seu Ney, um sargento aposentado do Exército. E, para fechar esse quarteto, temos Keira, esposa de Richard, que, depois de anos de convivência com seu marido, está pensando no divórcio. A história tem seus entremeios que ligam a ação, mostrando uma parte da realidade de cada um dos personagens, passando pelos momentos de que Richard, como policial, e indo até o momento da maior decepção de Keira com ele. Quintanilha guarda uma surpresa para o final, de fazer o leitor rir da ironia da situação. Já quando vamos para o filme, lançado em 2018, 4 anos após o lançamento do romance gráfico, Marçal Aquino e Fernando Bonassi assinam o roteiro, que tem direção de Heitor Dália, tendo no elenco Fabrício Boliveira, Samira Carvalho Bento, José Dumont e Wesley Guimarães como Richard, Keira, seu Ney e Caju, respectivamente. Dália disse que desejava fazer o filme 100% fiel aos quadrinhos, e foi o que ele fez. Aquino e Bonassi transcreveram a história para o roteiro, e Dália somente colocou ação a tudo que lemos e vemos. Até mesmo os recordatórios que contaram com a narração do ator Milien Cortaz. A fidelidade aos quadrinhos é impressionante e sensacional nesse filme, que tem o berimbau dando o tom certo a todo o momento do filme. Já uma menção honrosa, se assim posso dizer, fica para Como Falar com Garotas em Festas, de Neil Gaiman. Então, esse conto de Gaiman, que está publicado no livro Fragile Things, Short Fictions and Wonders, conta a história de Anne e Vic, 2 amigos que estão buscando uma festa na qual Vic fica sabendo através de uma amiga, de uma das paqueras dele. Só que eles terminam em uma festa que é uma surpresa a cada momento. Anne é um rapaz com vários problemas para se relacionar e constantemente tenta conversar com várias garotas,
mas sem muito sucesso, quando, repentinamente, algo surpreendente acontece e eles fogem da festa. O conto teve uma adaptação em 2016 para a Dark Horse Comics nas mãos dos artistas brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, que pegaram o que Gaiman escreveu e somente transformaram em arte gráfica. Então, em 2017, Philippa Goslet e John Cameron Mitchell pegaram o título do conto de Gaiman e disseram que fizeram uma adaptação deles. Mas passou muito longe disso. John Cameron Mitchell, que continuou na direção, trouxe uma história onde os jovens Anne, Vic e John, sim, temos a introdução de mais um personagem, um terceiro personagem, vivendo no ascender do punk britânico, conhece uma garota extremamente especial, onde Anne se apaixona por ela, mas ela faz parte de uma raça alienígena em exploração para conhecer mais os terráqueos. O elenco é bom, ele é formado de ótimos atores e atrizes, começando pela nossa querida e maravilhosa Nicole Kidman e seguindo com Elle Fanning, Alex Sharp, Ruth Wilson, entre tantos outros. Sério, se você ver o título e espera ver o conto de Gaiman adaptado, nem assiste, você não vai gostar. Bem, sabemos que existem e temos muitas outras adaptações, como as que eu já citei, e outras mais, que terminariam me levando horas e horas falando dos erros e acertos, mas eu escolhi essas em especial, pois acredito que poucos sabiam que tinham sido adaptadas os quadrinhos. O que faz de uma adaptação algo bom? Bem, na minha humilde opinião, a fidelidade ao material original e, convenhamos, os exemplos que usei aqui, com exceção do último que eu falei, que saiu muito bem adaptado nos quadrinhos, mas nada bem adaptado em filme. Esses, para mim, têm que ser exatamente fiéis ao que nós lemos. Só isso. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe o like. Se não gostaram, é só dar o dislike. É o feedback aqui pra gente. Eu também peço que comentem aqui embaixo. Falem se vocês conhecem essas adaptações. Se sabiam que eram adaptações de quadrinhos. Se não sabiam, pode falar aqui embaixo. Não tem problema nenhum. É bom saber se vocês estão conhecendo. Eu também coloco sempre aqui embaixo um comentário fixo e mesmo na descrição do vídeo caminhos para vocês estarem adquirindo esses quadrinhos, se for o caso. E lógico, chegou até aqui, faz um grande favorzão para mim, compartilha o vídeo, joga pra frente aí, pra galera estar conhecendo os vídeos do Velho na Torre. E lógico, aquele lance, se chegou até aqui, faz um grande favorzão, clica aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo, naquele peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre aqui, que eu estou tentando trazer todas as sextas-feiras às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Até mais a todos vocês. Fui!